São umas cookies de chocolate preto, de 70%. Ok. Têm muito pouco açúcar também. Mas calma, porque quando tu dizes muito pouco açúcar, as pessoas assustam-se. Porque elas pensam, então já não vai saber a nada. Não é assim, pois não? Não é assim. Ora, então vou provar um bocadinho. Isto é fofo. Isto não é rijo, isto é fofo. São bastante chocolatudas. Se disserem que isto não é bom, não acreditem, não acreditem. O episódio de hoje vai ser diferente do habitual. Estamos numa cozinha e, além desta ser uma das divisões preferidas da casa da minha convidada, é também de muita gente. E é precisamente aqui, à volta de uma mesa, que se tem conversas, se ri, se chora, mas sempre com uma boa comidinha. Mas boa comidinha nem sempre significa coisas menos saudáveis. E nós hoje neste episódio vamos precisamente trazer aqui coisas saudáveis que fazem bem à saúde e que também nos enchem o estômago. E é isso que a nossa convidada nos vai trazer hoje, meus senhores, minhas senhoras, Vanessa Pires. Olá a todas. Vanessa, obrigada por teres aceitado o meu desafio. E olha, a cozinha é tua. Obrigada. Bem, nós aqui hoje o que vamos fazer é umas cookie brownies que fazem parte do menu das Raízes. A Raízes que é um projeto teu. Que projeto é este? A Raízes do Mundo é um projeto de comida saudável. Basicamente temos doces, depois temos marmitas para a semana toda, para as pessoas com os macronutrientes já expostos, para quem gosta de, pronto, que tem aquelas dietas mais rigorosas com os macronutrientes. Okay. Mas acima de tudo, eu não digo, ou seja, o conceito de Raízes do Mundo nunca foi aquele conceito de comida saudável aborrecida. Eu sempre quis trazer aquela comida... Há muita cor na tua comida. E de todas as partes do mundo. Ou seja, tu consegues abranger aqui várias culturas, não é? Exatamente. Esse foi um dos objetivos. Olha, como é que surgiu este gosto pela cozinha, pela nutrição? Tu já o tens há algum tempo, mas digamos que só recentemente é que tu decidiste aprimorar tudo isto, não é? É verdade, sim. Este gosto basicamente é desde pequenina, vem acho que já da parte maternal da minha mãe, não é? Todas as mulheres da família eram grandes cozinheiras, os meus pais tiveram um restaurante. E pronto, eu lembro-me de estar a ver a minha mãe cozinhar e eu sempre com aquele bichinho, também queria fazer, queria pôr as mãos na massa e pronto, e comecei a fazer jantares para os amigos, adorava dar esses jantares para os amigos, adorava cozinhar para mim própria. E todos gostavam muito daquilo que fazias, sim, não é? Sim. Acho eu que sim, pelo menos eu que sim. Olha, e o facto de tu já teres viajado muito, até enquanto trabalhaste durante muitos anos em barcos, isso também te trouxe alguma bagagem? Sem dúvida, sim. Pronto, eu trabalhei na restauração, nos cruzeiros, e sem dúvida que aprendi muito. Eu era daquelas pessoas que era muito curiosa, entrava nas cozinhas com os chefes e perguntava como é que isto é feito, que ingredientes leva... pronto, por causa do gosto que tinha, e depois eu chegava, quando estava de férias, chegava a casa e tentava recriar. E corria-te bem? Algumas tentativas e tal, mas chegava lá. E depois foste também tirando algumas formações? Sim, em relação à nutrição, tirei algumas formações não licenciatura, tirei formações online sobre o intestino, também no âmbito da Ayurveda, e pronto, de cozinha realmente não tenho. Sim, mas há aqui todo um conhecimento que tu tens já muito alargado, não é? Sim, mais do trabalho que tive, da minha mãe, pronto, da família, mas sim. Aquela parte empírica, não é? Que se vai aprendendo ao longo da vida. E hoje vais precisamente trazer aqui uma coisinha que não só enche os olhos, mas também o estômago. O que é que nos vais fazer? Vamos fazer então umas cookie brownies, que são um sucesso das Raízes do Mundo, toda a gente gosta muito delas. São umas cookies de chocolate preto, de 70%. Ok. Têm muito pouco açúcar também.
Mas calma, porque quando tu dizes muito pouco açúcar, as pessoas assustam-se. Porque elas pensam, então já não vai saber a nada. Não é assim, pois não? Não é assim. Posso prestar, aliás, uma das coisas que as pessoas sempre me dizem é isto é fantástico, parece mesmo um brownie. E não tem, aliás, temos aqui 2 colheres de sopa de açúcar, que vai ser para as bolachas todas que vamos fazer, por isso só. Bom, então vamos pôr mãos à obra? Vamos. Então o que é que nós vamos começar por fazer? Então, vamos começar aqui com... Um ovo, não é? Exatamente. O tal açúcar. Este é açúcar... É açúcar de... Não, mas é o de mareira? Ok. O natural. Sim. Ok. E tu preferes fazer doces, salgados? Tens assim alguma preferência? Olha, eu gosto de fazer tudo, na verdade. Quando é para fazer comidas, refeições, gosto de fazer para os outros. Ok. Adoro convidar pessoas lá à casa, ir lá jantar, pronto. Jantaradas, não é? Adoro. Lá está aqui muito este também social, não é? Sim. A cozinha também é muito isto. Acho que sem dúvida, e principalmente em Portugal, nós os portugueses... Que vivemos à volta da mesa, não é? Exatamente. Olha, e na Raízes do Mundo, para que as pessoas percebam, tu tens uma ementa que lanças todas as semanas, não é? E depois as pessoas podem escolher como se fosse um menu, como se fosse um refeitório, não é? Um bocadinho Exatamente. isso. Ou seja, temos um menu lançado, existem os packs de marmitas, não é? Onde as pessoas escolhem os packs para a semana, tens packs de 5, 10 refeições, com sobremesas ou sem sobremesas. Depois é lançado também o menu semanal, para eles escolherem as refeições. São sempre 4 refeições à escolha, são sempre 2 de carne, uma de peixe e uma vegetariana. Muito bem, ou seja, também já abranges aqui um público... Sim. Vegetarianos, não é? Que é e importante. é engraçado que noto que são bastante pedidos os pratos vegetarianos. A sério? Mesmo de pessoas que não são vegetarianas. Olha, e quando no início tu pensaste em abrir este projeto, não ficaste um bocadinho reticente, estando nós numa zona em que a gastronomia é tão rica, não pensaste, será que as pessoas vão aderir ou não a isto? Olha, sem dúvida, e foi uma das coisas que ouvi muita gente dizer-me. A sério? Sim, muita gente dizer, porque realmente nós aqui na nossa região, se não for algo dentro do que já é estipulável, se formos ver... Se for diferente, não é? Parece que não funciona, não é? Porque sim, temos sim. aqui o italiano e o português. Exato. E o chinês, mas não temos mais grande margem. Sim. Mas sim, tive esse receio, mas eu acho que cada vez as pessoas também se preocupam mais com a saúde. Acho que estão mais consciencializadas com a alimentação, não é? Sem dúvida. E eu pensei, bem, eu quero ajudar as pessoas a terem mais saúde, não é? Preocuparem-se mais com a saúde e terem mais saúde. E algo que me dá gosto de fazer, porque pronto, isto é algo que faz parte do meu estilo de vida, fazer este tipo de comidas todos os dias. E na verdade eu noto que tem tido aderência, sim. E fico muito contente. Ok, e então as pessoas também acabam por poupar muito tempo, porque às vezes a vida é corrida e acha sempre eu não tenho tempo para cozinhar, portanto como coisas menos saudáveis porque são mais rápidas, mas não é bem assim, há o Raízes do Mundo. Exatamente, para isso estou aqui eu. Não é? É um bocadinho isso. Porque realmente eu acho que das maiores queixas que as pessoas têm que dizem e tal, eu não tenho tempo para tratar das refeições, para ver os macronutrientes que devo comer e tal. Para isso estou aqui eu, pessoal, não se esqueçam. Exatamente, até porque tu fazes tudo muito bem, ou seja... pesas, medes, certo? Exatamente, sim. Tens sempre em consideração isso. Olha, e diz-me uma coisa, tu já pensaste também fazer refeições adequadas para pessoas, por exemplo, que têm diabetes ou coisas desse género, ou ainda não te sentes confortável? É um caso realmente a pensar, personalizar mais as marmitas no futuro, até mesmo pessoas que têm dietas mais rigorosas. Exato. E que seguem planos alimentares nutricionistas. Pronto, eu tento sempre adaptar um bocado aquelas pessoas que me passam os planos dos nutricionistas, eu tento adaptar alguma então as pessoas enviam-te. Sim. Isso é incrível. Casos desses, sim. Isso é incrível. Tenho clientes que me enviam os planos. Só, claro, algumas refeições dão para adaptar, outras não é? Algumas, claro. Por exemplo, posso pôr mais hidratos, menos hidratos, agora há outras que têm um prato completo e já não... Olha, mas eu já ouvi falar muito bem dos teus bolos.
Ai, obrigada. É verdade, é verdade. Olha, e nos cookies, como é que estamos? O que é que já temos então? Ovo, Temos, vamos açúcar. agora derreter aqui o chocolate. Ok, estamos a falar de um chocolate 70% de cacau. Exatamente, Ok. 70%. Ok. Não é preciso ser nenhuma marca específica? Para estas cookies eu uso sempre Este em concreto, ok. Sim. Porque acho que é um chocolate que tem bastante qualidade. Ok. Sentes que, lá está, ia perguntar-te se por acaso tu também tens tendência a fazer uma boa escolha dos ingredientes e dos produtos que... Sem dúvida, faz toda Isso a faz diferença. diferença? Sim. Eu sou aquela chata de ir ao supermercado, confesso. Eu sou aquela pessoa que vai ao supermercado e lê a lista de ingredientes de tudo. Ok. Mas lá está. Tu já fazes isso para poupares os teus clientes, não é? Exatamente. Tu poupas tempo aos teus clientes. E tens sempre em consideração escolher os melhores, também ver os rótulos. Sim, sem dúvida, sim. Isso acho que é muito importante, porque hoje em dia, principalmente agora que estamos a ser bombardeados um pouco com a alimentação saudável, mas na alimentação saudável também estamos a ser bombardeados com muita coisa má. Não é? Certo. Às vezes vendem-se determinadas coisas como sendo saudável e vais a ver o rótulo e daquilo saudável não tem nada, não é? Exato. Tudo que diz light e não sei o quê, e muitas vezes na lista de ingredientes não é nada disso. Exatamente. Vais agora colocar então o chocolate a derreter com manteiga? Com um bocadinho de manteiga magra, sim. Manteiga magra. Lá está. Aqui também tens a atenção de colocar a manteiga magra. Olha, e há assim algum conselho que tu queiras dar às pessoas, porque muitas olham para rótulos e assustam-se, não é? Mas há assim algum conselho ou outro que tu queiras ensinar, queiras dar? É assim, acho que em relação a rótulos, Sim. Eu acho que eu acho que é muito importante realmente verificar os rótulos, porque se formos a ver, há uns anos atrás não havia certas doenças que temos hoje, cada vez temos mais doenças. Sim. E eu acho que tem muito a ver com a alimentação, claro, com a alimentação, com os hábitos, não é, que nós temos. E quais é que são os parâmetros para os quais tu olhas logo inicialmente? Olha, sem dúvida que é a quantidade de açúcar que tem as coisas. Qual é que é assim um ideal, um parâmetro ideal? Por 100 gramas, que esteja abaixo dos 12 gramas de açúcar. Ok, parece-te O bem. menos possível, não é? E quando aparece o sal, os hidratos, isso também é preciso ter em consideração? É assim, eu sou daquelas pessoas que não... Eu sou adepta de não abolir tudo. Ok. Por exemplo, quando as pessoas dizem que fazem dieta rigorosas sem hidratos de carbono, é assim, claro que depende dos hábitos das pessoas, não é? Mas para mim uma refeição equilibrada é essencial. Sem ter hidratos. Exatamente. Aliás, nós já vamos trazer precisamente aqui esse assunto. Num dos episódios anteriores falámos da importância dos hidratos de carbono na produção de energia. Exatamente. E eles são essenciais para o corpo humano, não é? Sem dúvida. E há muito esse mito de que quem quer emagrecer precisa de cortar nos hidratos, deixar de os comer. E que é uma das ideias que nós já desmistificámos aqui no Quem Corre por Gosto Não Cansa. Só que lá está, uma pessoa se cortar nos hidratos tem picos de glicose, Exato. não é? E o que é que isso vai acontecer? Quando tem aquela falta, vai atacar em tudo o que aparece à frente. Exatamente. E então isso é que não... Isso é que não deve ser, não é? E então, estamos aqui na fase Estamos aqui o chocolate tem que se derreter muito devagarinho, que é para ele não ferver e estragar, não é? O chocolate. Certo, vais fazendo com o tempo, não é? Com calma, vais mexendo. Exatamente. Uma boa textura. Textura incrível. Eu Cheira acho bem. que quem nos estiver a ver vai adorar estes cookies. E cheira bem. As pessoas não estão a cheirar, mas nós estamos, não é? Ora, vamos então. Ora, queres que mexa enquanto tu vais... Olha, agradeço, sim. Ok. Vamos então misturar o chocolate. E como é que tu aprendeste a fazer estas cookies? Olha, muitas tentativas falhadas. Mas, como tudo. claro, mas a verdade é que para chegarmos a algum lado temos que fazer um percurso. Exatamente. Não é? E mesmo que o errado não é falharmos, o errado é não tentarmos. Exatamente. Agora vou tirar esta.
Obrigada, Ângela. Muito bem. Sim, então, estas cookies, pronto, eu já tinha umas cookies no menu que eram proteicas. Estas também já experimentei fazê-las proteicas, mas tira o sabor todo do chocolate que não queremos. Então, se não queremos tirar o sabor do chocolate, não vamos tirá-lo, não é? Olha, e tu, as pessoas podem seguir-te nas redes sociais, não é? Sim. E tu vais pondo algumas coisinhas para as pessoas verem, não é? Exatamente. Os olhos também comem, não é? Olha, e quando tu começaste a adotar estes hábitos mais saudáveis, porque tu própria o admites que antes não fazias, que diferença é que tu notaste, principalmente na tua saúde, no teu corpo? Em tudo. A nível mental, a nível emocional, a nível físico, tenho muito mais energia. Eu era daquelas pessoas que estava sempre cansada, sentava no sofá, ou a jogar, ou sei lá, prontos. Também vivi muito a vida noturna, não é? E agora não tenho energia para dar e vender. Até porque tu também não gostavas muito de exercício físico e agora não vives sem ele. Aliás, estás a fazer um curso. Fala-nos um bocadinho sobre isso. Sim, é assim. Nunca fui uma pessoa sedentária. Eu sempre tive muita energia desde pequenina, mas pronto, adorava andar na rua, a brincar, a andar de bicicleta. Mas confesso que tinha hábitos muito maus em termos de alimentação. Comia muitos doces, adorava queijo, comia montes de queijo. Mas as pessoas não têm que se privar do queijo. Aliás, eu como queijo todos os dias, desde que seja queijo adequado. Exato. Light, contados, entre outros, não é? Não, eu comia aqueles gordurentos. Aqueles bons que são da minha terra, não é? Estes é que são os melhores. E depois tu realmente dedicaste-te ao yoga, não foi? Sim, bem, o yoga foi das primeiras coisas que estamos a juntar na minha vida. farinha. Isto é mais zen, sim. Farinha, sim, exatamente, farinha maisena. Obrigada. Veio o yoga, exatamente, pronto, foi uma altura da minha vida que eu já percebi que tinha que mudar de hábitos de alguma maneira. Ok. E começaste a perceber isso quando? Lá está. Houve sinais? Houve sinais, porque é o que eu digo, eu levava uma vida, tendo em conta, porque eu trabalhei muito em bares e discotecas, então vivi muita vida noturna, não é? E isso levou-me a ter hábitos muito maus, hábitos de sono, hábitos de alimentação, álcool, pronto. E tudo isso até que me deu um despertar, não é? E eu percebi que realmente eu não queria manter esse estilo de vida. E como tudo, tem que ser através dos hábitos. Quando se torna um hábito, aliás, tudo é educável, seja o paladar, muitas vezes as pessoas dizem, e tal, mas eu estou habituada a comer isto mais doce, ou não sei, isso educa-se. Tocaste aí num ponto importante, porque muitas vezes, até posso dar-te um exemplo meu, fiz um daqueles bolos proteicos que não levam açúcar, farinha de aveia, banana e ovos, um bolo. Para mim aquilo estava incrível. A ideia é prová-lo a um amigo. E ele disse-me, isto que o hábito é capaz de saber bem, disse-me eu. Porque as pessoas estão tão habituadas a ter açúcar na vida delas, não é? E o açúcar é um vício, uma droga, que quando comem algo que não tem açúcar, apercebem-se automaticamente. E para mim aquilo estava tão incrível e tão doce. Mas para ele não, porque lá está, o meu paladar já está muito este lado de sem açúcar e no caso dele não. E tu tocaste num ponto importante, isto é uma questão de hábito e as pessoas têm que perceber que no início estranha-se, mas depois entranha-se. É como o sushi, é como tudo. Mas é mesmo. Tudo é um hábito. Seja o exercício físico, seja passar de uma vida sedentária para uma vida ativa, tudo são hábitos. E tu introduziste então o yoga na tua vida? A alimentação saudável? O yoga, sim. Depois no yoga aprendi um pouco sobre, apareceu a Ayurveda, onde eu quis aprender mais sobre a alimentação funcional, tendo em conta o tipo de corpo. E pronto, aí comecei-me a apaixonar um bocadinho pela nutrição. Depois comecei a adotá-la em casa e depois, claro, o meu irmão, tendo em conta que tem um ginásio, comecei também a
fazer as aulas e tal, não era muito boa no início, confesso. Mas hoje em dia tu não vives sem um treino. Não. Hoje em dia é difícil ter um dia de descanso. Por que é que será que toda a gente começa a treinar no início e diz isto é um sacrifício e depois não vive sem? É verdade. Isso é muito verdade. Isto se calhar também serve um bocadinho aqui de motivação para os outros começarem, não achas? É claro, é o que eu digo, só custa começar. Quando se torna um hábito... É estranho quando não temos. Exatamente. Quando tu não podes treinar, o que é que... Isso não provoca até alguma ansiedade ou até alguma irritação? É assim, eu principalmente... Acabámos de adicionar... é o fermento para crescer, Ok. o fermento. Eu, por exemplo, eu que sou uma pessoa bastante ansiosa, confesso. Então somos duas. Eu sei o exercício físico, se eu não tivesse É um exercício acumular, não é? Eu pelo menos falo por mim, quando eu vou treinar é aquele momento do dia em que eu desligo Exatamente. e liberto tudo, não é? É mesmo isso. É como se fosse uma meditação, porque é aquele momento que estás ali contigo, concentras-te na respiração, no teu exercício, no teu corpo, estás consciente do teu corpo e isso É é incrível. tudo. É. E é por isso que tu estás a tirar o curso de personal trainer? Sim, também. Porque tu já deu para perceber que és multifacetada Só. e estás a pegar aqui no melhor dos dois mundos, o exercício físico e a nutrição. E então, Exatamente. como é que te passou pela cabeça tirar o curso de personal trainer? Olha, como eu digo, pronto, como o exercício físico faz parte agora Da tua vida? da minha vida, não é? É o meu estilo de vida, pronto. Queria aprender mais e sem dúvida vejo que como mudou a minha vida, porque mudou a minha vida em todos os sentidos, quero ajudar também as pessoas, a mudar a vida das pessoas, não é? Depois tive aqui algum incentivo também familiar, confesso, não é? E o teu irmão tendo um ginásio deu assim um empurrãozinho, não é? Sim, aliás, foi ele que me falou do curso na altura e pronto, eu... E como é que está a correr? Era aquilo que idealizavas? Estou a gostar bastante, a turma é fantástico, estamos a ter muito conhecimento. E tu sentes que aquilo que tu aprendes depois também aplicas em ti? Sem dúvida, e isso é muito importante. Aplicar em nós para realmente vermos, apesar de, claro, cada corpo é um corpo, não é? Claro. Mas verificarmos realmente o que funciona para cada um. Sim, porque lá está, cada corpo é um corpo e às vezes o que funciona para uns pode não funcionar para outros. Exatamente. E na alimentação isso é muito evidente. E tu percebes isso, não é? Bem, estamos agora a colocar a massa maravilhosa que fizemos. Isso já dá vontade até de lamber os dedos. A massa maravilhosa. Olha para esta beleza. Quem estiver a ver isto... Eu acho que o pessoal era capaz de comer isto só assim, como se fosse mousse de chocolate. Tu quando te estás a cozinhar não te dá a tentação de ires petisca? Isso não dá. E Pois. confesso que eu não posso ter destas cookies em casa, quando as faço, isto é uma perdição tê-las. Pois. Olha, e falando aqui também da importância do exercício físico, e tu falaste num ponto essencial que é a ansiedade e que te sentes muito ansiosa, isto também ajuda aqui em termos de saúde mental. Sentes que para ti isso tem implicância? Sem dúvida, sim. Porque assim, eu acho que o mais importante, as pessoas muitas vezes dizem que não fazem exercício físico porque não têm tempo, correto? Certo. Mas se calhar têm tempo para estarem no sofá a ver um filme que demora 1h30, 1h40, não é? Quando podiam estar a treinar. Exatamente. E eu acho que é fundamental, porquê? Porque se nós não estivermos bem connosco, e o exercício físico acho que é uma coisa que nos faz bem em todos os níveis, não é? Seja mental, emocional e físico, isso para a saúde. E se nós não estivermos bem connosco, como é que vamos estar bem com o resto do mundo? Exatamente. Isto também é um estado de espírito, um posicionamento, um mindset, não é? Exatamente. É um bocado isso. Tudo começa na mente, não é? E o yoga ensina-te isso? Sim, o yoga ensinou-me muita coisa, apesar de que hoje em dia já não pratico com muita Yoga. regularidade. Sim. É o que eu digo, já experimentei tanta coisa que... Sim. Mas sim, o yoga ensinou-me sobretudo a escutar o meu corpo,
que era uma coisa como, por exemplo, o que me faz bem em termos de alimentação, porque às vezes nós não temos realmente noção daquilo que nos faz bem ou faz mal porque não escutamos o corpo. Como é que podemos escutar o corpo? Cada vez que comermos, termos uma alimentação consciente, em vez de talvez estarmos a comer algo com pressa, ou a ver o telemóvel ou a ver a televisão, realmente estarmos presente a comer. Ou seja, estou a saborear isto, ok, estou a saborear como é que isto sabe, como é que está a cair no meu corpo, como é que eu me sinto a seguir. Porque há certos alimentos que tu sentes-te cansada depois de os ingerires, sentes que tens que ir deitar ali um bocadinho, não é? Tens de estar ali 10 minutos de siesta, alguns dão-te intolerâncias, e isso tudo é escutarmos o corpo. Só que lá está, temos que estar conscientes. Bem, vamos pôr estes cookies no forno? Ora. Mais ou menos quanto tempo é que podemos levar estes cookies ao forno? Elas são bastante rápidas, por volta de 10, 12 minutinhos, normalmente elas estão prontinhas para vocês saborearem. Muito bem. E continuando aqui a nossa provar a conversa. massinha? É melhor não. Vamos deixar que os cookies. Isso nós fazemos no final. Eu sei que quem nos estiver a ver vai ter inveja, não é? Mas não se pode ter tudo, meus queridos. Nós vamos Mas ter. podem encomendar. Podem encomendar. Raízes do Mundo, basta pesquisar nas redes sociais, certamente encontram a Vanessa. E então. Tu sentiste muita diferença quando mudaste estes hábitos alimentares e também o exercício físico? O teu corpo transformou-se? Sem dúvida, sem dúvida. Eu, pronto, acho que é uma coisa que toda a gente quer, é perder gordura localizada. Que isso é impossível, não é? Mas toda a gente é sempre a barriga, ou isto ou aquilo. Sim. E às vezes muita gente tem aquela barriga, mas às vezes nem é de gordura, às vezes é... E nós mulheres passamos muito isso, não é? A fase da menstruação, todo esse processo. Alteração hormonal, exatamente. Mas também do que comemos. Eu adorava as barritas de proteína. Aquilo Carregadas de açúcar. E de tudo, não é? Pronto, eu adorava aquilo. Eu era depois do treino numa barrita, à tarde numa barrita, e pensava que aquilo era espetacular. Até comecei a perceber que o meu corpo estava sempre inchada, mesmo inchada, pronto. E foi aí que me despertou a curiosidade de perceber um pouco sobre o intestino. E eu acho que é muito importante, porque lá está realmente... O nosso segundo cérebro. Exatamente. E pronto, e perceber um pouco sobre a microbiota intestinal, perceber que nós realmente temos muitas bactérias aqui e temos que alimentar as boas. E pronto, e comecei a adicionar certos ingredientes. Também tenho um ritual de manhã que é muito tipo, pronto, é a minha rotina. Qual é que é o ritual? Eu começo a minha manhã sempre com água com limão morna e sal, é a primeira coisa que faço. Depois bebo um chá, depois do chá faço um shot de imunidade, que leva curcuma, leva limão, pimenta... Curcuma tem muitos benefícios, gengibre tem muitos benefícios, estamos a falar de ingredientes inflamatórios, não é? Anti-inflamatórios, ou seja, ajudam muito nesse tal também inchaço, a prevenir também constipações, gripes, não é? Exatamente. Ela sabe. E tu fazes então este shotzinho e depois, o que é que... Faço. É assim, eu sou uma pessoa que eu preciso de ter uma manhã lenta. Ok. Porque vai tu gostas de saborear amanhã. Eu também sou muito assim. Acordar, Calma. Então acordo com muita antecedência antes do que quer que tenha que fazer e pronto, faço esse meu ritualzinho, porque se eu não fizer isso o meu dia já não vai correr bem. Ok. Se eu fizer um dia acelerado, lá está. Se começar mal, não. E pronto, faço isso, depois eu tomo um grande pequeno almoço, faço mesmo um grande pequeno almoço e bonito, porque nós merecemos tratar-nos assim. Porque há muito aquelas pessoas que pensam, tu vives sozinha, nem deves cozinhar para ti. Claro, temos que cozinhar. Eu faço o grande pequeno almoço e faço o mesmo digno de restaurante. O que é que tu costumas comer de manhã? Depende se vou treinar a seguir ou não. Ok. Mas costumas comer ovos? Muitas vezes como ovos mexidos, com uma fatia de queijo lá durante muito tempo fiz isso. Mas confesso que os ovos começaram comecei a enjoar um bocadinho de manhã os ovos. Agora já estou a voltar outra vez. Mas quando depois entramos naquela rotina... Eu gosto de variar, eu não gosto de comer sempre a mesma coisa. Gosto também de uma tostazinha, o pãozinho torrado com abacate e um ovo escalfado. Clássico, não é? Adoro. Clássico. Como muitas vezes panquecas, como também papas de aveia,
A aveia que é muito importante em termos de fibra, lá está o intestino, para as pessoas que estão sempre a queixar-se que têm prisão de ventre, por exemplo. A aveia é Como aos muito pães, importante. dar preferência aos escuros. Aos escuros, exatamente. Aqui os conservantes não ajudam muito. Não, sem dúvida que não. É assim, é o que eu digo, de vez em quando é algo que realmente podemos aplicar, porque é o equilíbrio, não é? Nem tudo, nem nada, não é? Exato, mas claro, estarmos a aplicar isso em todas as refeições, acho que vamos pagar a conta. E aquelas pessoas que, há muito ainda este estereótipo ou este estigma de que levar a marmita para os locais, não é? Eu canto sempre com a marmita atrás no trabalho, para o lanche, para o que for, mas as pessoas gozam muito com isso, ainda há muito este estigma. E há muita gente que não vai a casa para almoçar e acaba por almoçar fora, não é? Noutros casos até jantar. Tu sentes que os restaurantes estão preparados para pessoas que queiram soluções mais saudáveis? Na nossa região, infelizmente, ainda não vemos muito isso. É preciso mudar um bocadinho aqui esse... Aqui somos muito carnívoros, é muito a vitela, não é? O naco de vitela, o rodeão, uma costeleta, pronto, é muito isso, que é bom, é ótimo. Claro, nós adoramos também, nós não comemos sempre saudável, as pessoas também têm que perceber que nós de vez em quando também temos a necessidade de comer algo fora da rotina. Até mesmo para o nosso emocional e mental, não é? Faz exatamente. Bem. Mas sim, é muito isso, apesar de que já se começa a ver que alguns já começam a introduzir certas refeições um pouco mais suaves, só que lá está, o que é que acontece? Isto pelo menos a experiência que eu tenho, eu vou a um restaurante aqui e se eu disser não tem assim uma opção mais leve? Temos salada. Ainda há este estereótipo que é a salada. Exatamente. De que quando se fala em saudável temos uma salada. Exatamente. E às vezes pedimos uma omelete e ela vem carregada de óleo. Ou seja, estávamos ali a tentar fazer uma escolha e se calhar valia mais termos comido um bocado de posta só no sal e na grelha do que comermos uma omelete carregada de óleo. É verdade. E ainda há aqui muito isso, não é? E não só, eu também noto, eu quando vou a um restaurante e peço uma salada para acompanhar, não é? Com o prato, eu peço, não quero a salada temperada. Tu temperas. Eu tempero. Porque o azeite... Porque as pessoas... É verdade que de facto o azeite é a gordura mais saudável, disso não temos dúvida. Mas não temos que deitar 5 litros de azeite numa salada, não é? É como as manteigas de frutos secos. Exatamente, ou seja, para que as pessoas percebam, manteiga de amendoim, manteiga de amêndoa, esse tipo de manteigas. Só que é uma fonte de gordura muito grande. Muito grande. Aliás, mesmo até os frutos secos, as pessoas quando comem, às vezes dizem, é uma mão, só que não é a mão cheia, pessoal, calma. É um bocadinho, porque os frutos secos depois transformam, é muita gordura, não é? Exatamente. Ou seja, tudo o que também é excesso, e tu até falaste, por exemplo, dessas tais barras, ou falando, por exemplo, num iogurte proteico, a proteína também, quando é em excesso, o nosso corpo tem aquele parâmetro. Em excesso transforma-se em gordura, portanto, não é por estarmos a consumir muita proteína que somos mais saudáveis. Claro. Há um limite, não é? Sim. As pessoas têm que perceber que há um limite. É assim, a proteína, lá está. A proteína é essencial definitivamente para a recuperação muscular. Exatamente. E também porque o nosso corpo gasta mais calorias para digerir a proteína, não é? Sim. Então, por isso é que as refeições devem ser sempre com bastante quantidade de proteína, mas sim, é o que tu dizes, tudo em excesso o corpo dá sinais, sim, sem dúvida. Exatamente, e o tal inchaço que tu falaste... Lá está, as pessoas devem seguir uma alimentação sempre com base no equilíbrio, nem 8 nem 80. Exato. E falávamos também dos hidratos, pessoas que querem emagrecer têm tendência a deixar de comer hidratos, o que também é de todo errado, não é? Claro. Lá está, a alimentação, eu um dia ouvi isto e de facto tem alguma razão, que é 70% do nosso corpo, ou seja, 70% dos resultados que nós temos no nosso corpo é a alimentação. Sim. O exercício físico é óbvio que é muito importante, mas a alimentação é capaz de curar muita coisa. Sem dúvida, sem dúvida. Aliás, eu acho que, por exemplo, quando dizem as pessoas que querem perda de peso, onde tem mais resultados é com a alimentação, nem é com o exercício. O exercício é um bónus para definir, não é? Para definir o corpo, tonificar,
Mas para perda de peso é a alimentação, porque é ingerir menos calorias do que se gasta. Pois, não vale a pena andar no ginásio a treinar se depois chega a casa e se come este mundo e o outro, não é? E depois também há isso, há aquelas pessoas que treinam e depois dizem, agora já posso comer, agora já posso comer aquilo. Há pessoas que de facto treinam para comer, disso não há dúvidas, não é? No nosso caso, não é bem assim, não é? E depende do que se come, lá está, por isso é que é importante a qualidade do que estamos a comer, não é? Porque uma coisa é, ok, ingeres 1000 calorias de fast food e ingeres 1000 calorias com qualidade. Pois, às vezes as pessoas também têm muito esta ideia que é, pondo um prato de, imaginemos, um hambúrguer no pão com salada, tem 1000 calorias. E as pessoas pensam que comer saudável significa comer pouco. Mas se formos a ver 1000 calorias de algo saudável, é um prato cheio, que se calhar ficamos muito mais saciadas do que se comermos um hambúrguer. Claro. E com mais qualidade nutricional, não é? Exatamente. E a parte difícil é realmente fazer estas escolhas. Tu sentes que também devido a esta, agora que está muito na moda esta questão do saudável, também somos muitas vezes bombardeadas com produtos que se calhar não são assim tão saudáveis e acabamos por ir um bocadinho nessa onda? Sem dúvida, sim. Por isso é que lá está, é importante os rótulos. Os rótulos, vejam os rótulos. Hoje em dia vocês vão ao supermercado, tudo é light, tudo é zero, mas depois vão ver a lista de ingredientes, está ali cheio de maltitols e sei lá mais coisas que a gente nem sabe o que são. Tenho uma história engraçada com uma amiga, fomos a um supermercado e ela dizia: Ângela, preciso que tu me ajudes. É que eu vi uma receita na internet que era com ketchup zero açúcar. Não é? Tu tens que ver. E fomos ao supermercado, vê lá. Porque ela pensava, ok, zero açúcar, isto é ficholas. Como é que estamos em termos de tempo? Está quase. Quase. A quantos graus o forno? 180. 180. E fomos lá então ao supermercado e começo a ver o rótulo. Eu começo a ver aquilo e disse, dá-me lá aí o outro normal só para eu comparar, porque eu pensei, alguma coisa aqui não está bem. Começo a comparar. Eram iguais. A única diferença é que um dizia zero açúcares, ou seja, zero açúcares adicionados, não é? E o outro dizia que tinha açúcar. Tinha corantes. Mas estava igualmente carregado de coisas que não faziam bem. E depois vende-se muito esta ideia de que porque é zero açúcares é saudável. Exatamente. E era um bocadinho aqui que eu queria chegar contigo, que é daí a importância de sabermos também ler os rótulos. Sim. E se não soubermos, pelo menos pedirmos ajuda a alguém que saiba ler, ou um nutricionista, exatamente. Não, mas sem dúvida. E às vezes há essas receitas todas XPTOs com coisas saudáveis que depois, lá está, vamos a ver. Depois o mundo da internet também é preciso saber selecionar, porque eu sinto que as pessoas hoje em dia absorvem muita coisa, não é? Há muita informação má e boa. Exatamente. E será que as pessoas hoje em dia sabem filtrar isso? É assim, eu acho que isto já tem que vir de cada um, não é? Como em tudo, sabermos filtrar, porque realmente hoje em dia com redes sociais há demasiada... Agora é que já as posso desligar. Ora, vamos tirar! Vamos só deixá-la repousar um bocadinho. Repousar um bocadinho, porque o repouso é essencial, o descanso é essencial. Não falamos do descanso, mas o descanso é essencial. Sem dúvida. Nada se consegue, não adianta nós termos uma grande alimentação, fazermos exercício físico, se depois não descansarmos, porque o sono é a base da regulação do nosso corpinho. Sem dúvida, exatamente. Aliás, o sono é onde se repara o corpo todo, não é? É verdade. E é onde o músculo cresce. Exatamente. E é onde lá está o nosso cérebro descansa, repomos energias. Tu também tens esse cuidado com o sono ou... Tenho, cada vez mais. Eu confesso que gostava de ter mais, porque a minha vida não me permite tanto, sabes, a correria. Sim, é assim, nem sempre também é possível para mim, mas sempre que posso tento pelo menos ter 8 horas diárias. Como é que podemos... Estão prontos? Eu estou. E acho que quem nos estiver a ver também está desejoso para... Pronto, eu fiz-las em formato mais pequenino, não é? Porque normalmente elas são gigantes. Será que posso colocar aqui? Sim. Se cortar algumas. Não, acho que... Vai. Pois é isto que podem encontrar nas Raízes do Mundo. Normalmente, e muito mais. Em tamanho maior, elas são bastante gigantes quando estão à venda. Ok.
Aqui fiz em tamanho mais pequenino. Mas nem sempre o tamanho importa. Não é? Exatamente. Nem sempre o tamanho importa. E é isto que vamos provar. É. Pois, vocês não vão provar, mas nós vamos. Estamos agora a esperar só um bocadinho que elas arrefeçam. Claro. E vamos provar assim. Elas são muito boas. Confesso que... Então com um cafezinho... Ok, e tu costumas, serve de snack, como é que tu normalmente costumas... Sim, isto é um excelente pré-treino, por exemplo. Quem quiser ir treinar a seguir e não tem tempo, pronto, de ter uma refeição, não é? É algo de digestão rápida, não é? Porque, pronto, tem um bocado de açúcar, tem ali hidratos de carbono, temos a farinha de aveia, temos o chocolate também. Além disso, o chocolate também aporta um bocado de fibra aqui e a aveia. Mas sim, é algo, pronto, já é um snackzinho rápido que se pode tomar antes antes de treinar, por exemplo, ou depois de um treino, ou quando vos apetece assim um docinho. Exatamente. E temos em casa... É. Eu normalmente em casa nunca tenho nada fora do saudável, que é para já nem cair na tentação. É para já, às vezes quando aperto, apetece-me tanto que assim, não tenho, pois não se come. É por isso que eu às vezes tenho que cair na tentação de ter em casa. Eu sou igual. E isto é uma estratégia de, apetece um docinho, podem comer e sabem que ao mesmo tempo estão a dar nutrientes ao corpo e coisas saudáveis. Exatamente. Que é isso aqui que nós pretendemos. Do que aquelas todas processadas, não é? Que estão cheias de sabe lá o quê? Exatamente. E lá está, Raízes do Mundo não é só doces, tens também refeições completas. Exatamente. Que as pessoas podem comprar. E lá está, um projeto que nasceu o ano passado, no final do verão, não foi? Nasceu em setembro. No final do verão. Setembro. E que tem vindo a crescer. Graças a Deus, sim. Já podemos provar ou não? Nós estamos aqui... Vamos lá ver. Vamos lá ver. E as restantes vocês levam. Nós nem queríamos. Elas não estão aí quentinhas, mas força. Ora, então vou provar um bocadinho. Isto é fofo. Isto não é rijo, isto é fofo. São bastante chocolatudas. Se disserem que isto não é bom, não acreditem, provem. Olha, só para terminarmos, o que é que te faz correr por gosto e não te cansa? Uma vida com propósito. Obrigada! Obrigada.